Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$42 por mês. Se eu só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? Porque agora, quando a gente chega e passa para 400, contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste. E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Creio que para governar o Brasil, tá, nós temos passado. Nós não somos candidatos aqui de primeira viagem. Então, o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste. Em especial entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você veio falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões e essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7.000 metros de profundidade que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7.000 metros de profundidade. E nós conseguimos tirar, e hoje o barril de petróleo colocado em terra é quase que o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões, foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria, sim.
o polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. Porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru, como está sendo agora. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015, 2016. Governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. Em 2020, o mundo todo sofreu com a economia. Falavam lá fora que o Brasil ia cair 10%. Caiu 10%. No ano seguinte, recuperamos. Ou seja, com pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica, nós ficamos no 0 a 0 em 2 anos. E em 2 anos você perdeu 7%. Sem pandemia, sem falta d'água e sem guerra lá fora. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar economia, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala para a gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo. O governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média. O governo que faz mais universidade na história do Brasil. O governo que mais colocou jovens. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de jovens na universidade, deixamos com 8 milhões de jovens na universidade. O Brasil tinha 140 escolas técnicas, nós fizemos 422 escolas técnicas. Ou seja, nós aprimoramos porque nós tínhamos o melhor ministro da Educação do Brasil, que era o companheiro Fernando Haddad. O melhor ministro da Educação, que fez do Fundeb. O orçamento da educação subiu 160% no nosso governo. A gente criou o piso salarial dos professores, porque esse país estava dando um salto de qualidade. O Brasil era a 12ª economia do mundo, chegou à 6ª economia do mundo. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvore, vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então, nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Tá bem. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro.
2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar Dá uma o Google, coisa. não, deixa eu terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, sabe, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, sabe, quem sabe, muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gás de efeito estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe. Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, de quase 30 milhões de pessoas que moram lá, e não desmatar e não desmontar como vocês estão fazendo. Destruição. Essa é a palavra, destruição. Invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. O nosso governo não vai ter. Aliás, eu vou te dar uma novidade. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o ministro nesse país. Quanto mais ministério, melhor, né? Lula, tu acabou de dizer, há poucas semanas, que é dividir a biodiversidade da Amazônia com o mundo. Você já está se curvando ao mundo. Em vez de você falar que a Amazônia é nossa, você quer dividir a nossa biodiversidade. Você só consegue manter em pé as suas mentiras se você botar um plano de governo teu, que todo mundo já sabe. Controle da mídia. Você fala o tempo todo que quer controlar a mídia, que vai controlar a mídia. Ou seja, somente assim, Lula, para as suas mentiras permanecerem em pé. Você quer ou não controlar a mídia? Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1h da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você sabe disso. Você devia ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Bolsonaro. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar. Esse país tem que ter alguém que tenha credibilidade da sociedade brasileira. Esse país tem que ter alguém que garanta estabilidade nesse país. E esse país precisa ter alguém que tenha previsibilidade. Esse país não pode ter um governo que parece um biruta, que todo dia fala uma coisa, todo dia diz uma coisa, todo dia desdiz a coisa que diz. Esse país precisa de gente séria. E é por isso que nós vamos trazer o que você não conseguiu trazer. Nenhum país te convida para ir lá e ninguém quer vir aqui, pois eu vou voltar a abrir esse país para o mundo. O que nós vamos fazer é fazer a da Amazônia, nós vamos fazer acordos para pesquisar a riqueza da biodiversidade da Amazônia em bem do povo brasileiro e em bem da humanidade. Porque nós precisamos compartilhar o conhecimento científico com outros países para que a gente possa explorar corretamente a Amazônia. Então, Bolsonaro, você sabe o que nós fizemos. Você, sinceramente, sabe que você colocou um ministro que desmatava tudo e dizia que era para abrir a cancela para entrar boiada. Você não teve o menor respeito pela Amazônia, o menor respeito. Ou seja, para você o que vale é os caras quebrar, desmatar, invadir, plantar. Sabe? O homem de negócio sério não invade.
Eu digo para vocês, o verdadeiro o homem do agronegócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem conversa mole. Em 14 anos, Quem é você? Você não fez nada. Em 14 anos, você não fez nada. Está prometendo que vai fazer pela Amazônia agora? Você não fez nada. Você passeou por aí, as suas viagens, mas nada além disso. Você não fez nada para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre... Já você falou que vai trazer amigo para cá? Você sentiu... Você vai trazer... Você era deputado e você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente. Fala a verdade. Meu tempo? Vamos falar dos seus amigos? Vamos. Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos É seu falar. amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, ele te cumprimentou quando pergunta. tu foi para o segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras e pazes da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são os chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Eu senti muito orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, ir participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles, e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato quando me propuseram. Eu acho que quem acha que é imprescindível, insubstituível, começa a nascer um ditador. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você, quem vai punir, é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente a sua volta para casa. É isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele, alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo acabou. É que eu fico empolgado. Muito obrigado. Quem cuida do povo sou eu, do mais pobre. Olha o Auxílio Brasil. Você que é pobre, tem dificuldade. Multipliquei por 3 o valor médio do Bolsa Família. Agora vamos falar de fé, de religião, de liberdade. Ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chaves falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chaves lá atrás e para Maduro também.
Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Deixo claro, Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba. Se elegeu presidente. Olha como é que está a economia da Argentina. 40% do povo da Argentina está na linha da pobreza. Já reviram lixões para sobreviver. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral, para administrar nosso país? Ele quer voltar à cena do crime, o seu Geraldo Alckmin. O povo não vai deixar isso acontecer. Esse nosso povo respira liberdade. Lula, durante a pandemia, fecharam igrejas. Muitos governadores do teu partido, você não falou nada. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. E você permitiu que seus governadores fechassem igreja, Lula. Que respeito você tem para com as religiões? Nenhum. Lula, vá lá para Roraima, ver o povo venezuelano fugindo para cá. Homens e mulheres chegando, pesando 15 quilos abaixo. Não chega nem um cão ou gato com essas 600 pessoas todo dia. Sabe por quê, Lula? E os seus animais foram comidos na Venezuela. Pobreza e miséria. O único que vive muito bem lá, um dos raros, é o próprio Maduro. Mais ninguém. Vejam vocês, relatos de venezuelanos, por que chegaram a esse ponto? Acreditaram nas mentiras, nas propostas mirabolantes. Vou te dar carne e cerveja. Se você estava tão preocupado com o pobre assim, como disse que está, Lula, por que o Bolsa Família começava com R$ 42 por mês para uma família? Média R$ 190. Se o Brasil está tão bem na economia, como você disse que estava, por que tu não pagou? Um Bolsa Família melhor, digno do povo brasileiro. Eu tripliquei esse valor, achando recurso no orçamento, mesmo sendo o primeiro presidente que pegou o teto de gasto, negociando com o parlamento, contra o PT. Se dependesse do PT, você aí de casa, você que hoje recebe o Auxílio Brasil de R$ 600, estaria ganhando Bolsa Família de R$ 40 a R$ 190. Uma vergonha. Uma pessoa que se gaba da sua economia, pagar isso para você, meu irmão, pobre, sabemos a sua dificuldade, sabemos o seu sofrimento, sei que você levanta de madrugada para ir trabalhar. E repito aqui, por que só poucas cidades brasileiras, capitais, têm metrô? E na Venezuela tem com dinheiro nosso. Por que nas outras capitais não tem? Esse cara manda dinheiro para fora, porque parte volta para o bolso deles, da turma dele. Lá fora, Cuba, Venezuela, não tem TCU, não tem CGU, não tem fiscalização de nada. Vivíamos, como disse Gilmar Mendes há pouco tempo atrás, numa cleptocracia. Um país governado por ladrões. Quem disse foi o Gilmar Mendes. E também Barroso disse semelhante. Roubaram tudo o que quiseram. Diz Barroso. Tem prova, contraprova, dinheiro, conta bancária. Lula, você devia ficar em casa, Lula. Ficar em casa, curtindo a vida e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha nacional.